Olá, terráqueo, sou eu, Elo do blog Mentes da Madrugada, e hoje eu vim falar pra vocês, eu vim conversar com vocês sobre o Setembro Amarelo, que pra quem não sabe é o mês de prevenção a suicídios no Brasil e no mundo. E no Brasil ele tá sendo considerado o Setembro Amarelo desde 2014. Então, gente, suicídio é um assunto muito tabu hoje em dia, como antigamente AIDS e câncer foi. E hoje em dia o suicídio ele deriva de doenças psiquiátricas que causam a vontade da pessoa de matar a dor que ela tá sentindo. Muitas vezes uma pessoa que comete suicídio não quer tirar a própria vida. Eles querem simplesmente acabar com aquela dor que mais nada pode fazer parar a não ser a morte. Então eles imaginam que essa seja a solução para todos os problemas que eles estão tendo, e muita gente se mata por causa disso. No Brasil, em média, 35 pessoas por dia que se matam, que tiram a sua própria vida por causa dessas outras doenças que causam o suicídio, que levam uma pessoa a suicídio. E, gente, isso é muito sério, isso precisa ser combatido, e é por isso que o governo brasileiro ele entrou nessa do Setembro Amarelo, que é o mês onde há várias divulgações de vários materiais sobre essas doenças e sobre o que é cometer suicídio, e como muitas vezes as pessoas não conseguem pedir ajuda, e muitas vezes a gente não percebe que quem tá do nosso lado tá sofrendo tanto, porque é algo simplesmente muito silencioso. Às vezes a pessoa sente alguma coisa física, mas a gente nunca consegue sentir a mesma coisa que a outra pessoa tá sentindo. Então mesmo que acelere o coração, comece a ter tremedeira, muitas vezes a gente não percebe, porque ele é algo tão silencioso que mata a pessoa sem ninguém perceber, sem nenhum médico conseguir diagnosticar, a não ser que essa pessoa ela procure por ajuda. Então, como muitas vezes as pessoas elas não conseguem falar sobre isso, elas acabam tirando a própria vida como um meio de tentar fazer parar a dor dentro delas, que é tão grande assim que a gente não consegue nem sentir. Imagina só, gente, alguém sentir uma dor tão grande assim, uma dor maior do que física, que ela não consegue suportar e tenta acabar com isso tirando a própria vida. Isso é bem sério, não é? O Setembro Amarelo ele foi criado pelo CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é também é muito legal o trabalho do CVV. Pra quem não conhece, é só ligar lá pra eles quando você tá se sentindo mal, tá se sentindo sozinho, pensando em alguma besteira. Você liga pra lá e eles conversam com você, eles ficam horas no telefone com você se precisar, e até que você consiga se acalmar. Então é muito importante esse trabalho, e eu acho lindo, é um trabalho voluntário que as pessoas têm. Eu acho muito lindo, porque às vezes a gente não percebe que tem lugares pra nos ajudar, e às vezes a gente não percebe que tem gente que precisa da gente, mas o CVV tá aí pra isso, pra ajudar. E quando a gente percebe que alguém tá precisando muito, eu acho que, nem precisando muito, ou simplesmente só precisando da nossa ajuda, eu acho que a gente tem que abrir nosso coração e os nossos ouvidos e nossos ombros e entregar tudo pra essa pessoa, pra que ela possa conseguir se expressar e conversar com a gente sobre aquilo que tá sentindo, porque muitas vezes é muito difícil engolir tudo sozinho, sabe? E a gente pode prevenir o suicídio de forma simples que a gente nem imagina. Então, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês também 5 livros que falam sobre suicídio ou alguma doença psiquiátrica que leva as pessoas a cometerem o suicídio. Então, vai ser esse o meu jeito de divulgar o Setembro Amarelo, e ainda não fugir do tema do canal, que é livros. Então,
aqui estou eu fazendo 5 livros que falam sobre suicídio e doenças psicológicas. E, gente, sério, se você precisa, procura ajuda, liga pro CVV, fale com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, fale com alguém com quem você confie. Se você não tem essa pessoa em quem confiar, liga pro CVV, porque eles são inteiramente anônimos e você nunca vai saber com quem você tá falando, mas ele com certeza vai te ajudar muito, ele vai te dar algumas dicas. Essa pessoa, ela tá lá pra te ouvir. E sério, gente, é preciso botar isso pra fora, porque ninguém merece passar por tudo isso sozinho, e a gente não é feito pra sofrer não, gente. Então, se vocês precisarem também, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo, vocês podem me procurar. Eu sou todo ouvidos, a minha inbox tá aberta pra vocês falarem tudo que vocês precisam. Tá tudo aqui embaixo, meus contatos. Então, sério, gente, se vocês precisarem de ajuda, me procurem. Então lá vamos para os 5 livros que falam sobre doenças psicológicas. O primeiro livro que eu escolhi pra vocês foi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito chocada, porque ele é um livro extremamente triste, que mesmo depois dos personagens terem encontrado um ao outro, a Violet e o Finch, eles terem se envolvido emocionalmente, eles ainda assim acham que talvez não tenham tanto motivo pra viver assim. E, gente, o final desse livro é de cortar o coração. Ele é um livro, assim, que trata o suicídio de uma maneira bem séria e que é bem importante, assim. Eu acho que ele traz, assim, o que é verdadeiramente, sabe, o suicídio e como uma pessoa, ela se sente, porque como tem um capítulo escrito pela Violet e um pelo Finch, a gente consegue entender bem um lado dos dois. Os dois se conhecem quando eles estão prestes a cometer suicídio, e aí um acaba salvando o outro. Eles estão tentando cometer suicídio de cima da torre do relógio da escola. Olha, vocês podem ver que na capa tem a torre do relógio. Ela é uma capa linda. E, gente, é lindo esse livro, e eu super indico pra todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre isso, porque esse livro, ele trata perfeitamente sobre isso. O segundo livro que eu trouxe pra vocês sobre essas doenças psicológicas é Garotas de Vidro. Esse livro eu já li ele faz um tempo, muito tempo, e ele fala sobre anorexia e bulimia, e são 2 amigas, onde uma já morreu, uma se suicidou por causa disso, e a outra, ela se sente muito culpada, e então várias vezes durante o livro ela tenta também cometer o suicídio por causa dessa segurança que ela tem dentro dela, dentro dessa doença que é anorexia e bulimia, que elas nunca se enxergam perfeitas do jeito que elas são, elas nunca enxergam a beleza que há dentro delas. E sério, esse livro é outro que, assim, me doeu bastante, porque às vezes a gente pensa que a gente não é perfeito, e aí a gente vê alguém que realmente foi causado sérios problemas por causa dessa insegurança, que é também colocado na nossa cabeça por causa da mídia, das revistas e dos photoshops que existem por aí. E, gente, sério, esse livro também é outro livro que é muito sério e que também é muito interessante pra quem quer um conhecimento maior. Os próximos 3 livros que eu escolhi são livros que eu comprei recentemente, que eu queria muito ler eles, e que eu comprei eles recentemente, então eu não li nenhum ainda, mas eu vou indicar eles aqui pra vocês, caso seja um tema que vocês tenham interesse. Eu gosto muito de ler livros sobre isso, porque eu sinto que eu consigo aprender um pouco mais, cada vez um pouco mais, sobre isso e sobre como eu posso ajudar pessoas que passam por isso. Porque, gente, sério, procurem ajuda, isso é muito importante, procurar essa ajuda e ter alguém com quem conversar. Então eu sempre procuro saber como eu posso ajudar essas pessoas. Então, o primeiro livro desses que eu não li, que eu escolhi pra vocês, foi O Último Adeus, da Cynthia Hand. Eu escolhi esse livro porque ele fala sobre o suicídio e a sequela que o suicídio acaba deixando numa família. Por causa disso, então, o irmão que fica vivo, ele acaba se sentindo culpado, ele acaba ficando mal também. E, gente, esse livro parece ser muito triste, porque, sério, imagina você que tem um irmão, perder um irmão pra isso, e deve ser horrível. Então, é um livro que eu tô louca pra ler também. E, uau, ele deve ser bem sinistro, assim, e tal. Então, leiam esse livro. Eu vou ler também, depois eu digo pra vocês o que eu achei, se ele é realmente, assim, algo que dá pra aprender, mas eu acredito que todos os livros que falam sobre isso dá pra tirar um ótimo aprendizado, porque
é sempre bom saber lidar mais sobre essas coisas. O segundo livro que eu trouxe pra vocês foi Meu Coração e Outros Buracos Negros, que também é um casal que se conhece, querendo se suicidar. Eles se conhecem por causa disso, e aos poucos um vai salvar o outro. Eles fazem planos de suicídio juntos, até que chega num momento em que a garota, que eu não sei o nome porque eu ainda não li, ela vê que não é isso que ela quer, que ela achou um motivo pra viver ao lado do garoto. Só que o garoto, ele parece muito convencido a cometer o suicídio. Então também deve ser uma história de amor, onde talvez o amor não salve, mas quem sabe um ombro amigo e algo assim possa salvar. E o último livro que eu escolhi pra vocês foi Garota Interrompida, da Susan Cansey. Esse livro também, eu adquiri ele recentemente e ele parece ser bem pesado. São sobre garotas que vão parar em hospitais psiquiátricos por causa dessas doenças como depressão, ansiedade, e que muita gente hoje em dia tem que conviver com isso, e essas garotas foram parar em um hospital psiquiátrico por causa disso. Então, gente, esses foram os 5 livros que eu trouxe pra indicar pra vocês lerem nesse mês de setembro e poder, quem sabe, ajudar alguém a conseguir identificar algum problema que essa pessoa tá tendo, através desses livros que ele fala bem detalhadamente, assim, como é se sentir, como é ter essas doenças, como é ver que a pessoa que tá ao seu lado, ela tá prestes a cometer algo assim. E tem outros livros também que eu podia trazer pra vocês, como O Que Há de Estranho em Mim, que fala sobre garotas que foram parar em hospitais psiquiátricos também, mas que elas não tinham tantos problemas assim, mas elas nunca chegaram a pensar em suicídio, mas que quem sabe logo, porque essas doenças elas acabam com a gente e com o que a gente tá pensando. Outro livro que eu deixei de trazer pra vocês, mas que vocês podem procurar também, é Carta de Amor aos Mortos. Neste livro também a personagem, ela escreve cartas para pessoas mortas, e depois que ela começou depois de uma tarefa que teve na escola. Então ela começa a escrever essas cartas porque a irmã dela se suicidou, então ela tem que conviver com isso. Ela também se sente culpada, assim como no último adeus. Então tem toda aquela sequela que o suicídio, tu mata a sua vida, mas tem vidas, por mais que a gente ache que às vezes não se importam, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não se importam. Eu quero que você que tá aí do outro lado, que você tá pensando em algo assim, você saiba que tem gente que se importa com você sim, e que você pode sempre contar comigo, e você pode contar com sua mãe, com seu pai, com toda a galera que tá do seu lado, porque a sua vida importa e você importa. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Não esqueçam de deixar um joinha, se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais. Se você quiser conversar, eu tô aqui pra isso. E beijo e até o próximo vídeo.